Quantos querem uma palavra de Deus? Diga glória a Deus. Meus irmãos, sem dúvida esta é uma das narrativas mais conhecidas de toda a Bíblia Sagrada. O capítulo de número 1, capítulo 2 e o capítulo 3 do livro do Êxodo trata-se de uma das histórias narrativas mais conhecidas de toda a Escritura. Isto porque esses capítulos vão tratar acerca de um dos personagens mais relevantes, não só do Antigo Testamento, mas de toda a Bíblia, de toda a junção dos livros sagrados e inspirados pelo Espírito Santo. Este personagem tem por nome Moisés. O capítulo de número 3 do livro do Êxodo vai nos narrar e detalhar a chamada de Moisés, ou o princípio da sua chamada, e de quando Deus escolhe, de quando Deus se revela, e de quando Deus chama Moisés dentro de uma sarça. O capítulo de número 3 vai nos narrar alguns detalhes muito importantes e que eu gostaria de meditar com os irmãos esta noite. O capítulo de número 3, a Bíblia diz que Moisés, após fugir do Egito, após matar um egípcio, a Bíblia diz que Moisés foge. E no capítulo de número 3, ele está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, quando Deus se revela para Moisés numa sarça que estava no deserto. O primeiro detalhe mais interessante, e para nós meditarmos esta noite, eu quero ser muito direto e profético ao teu coração. O primeiro detalhe que a Bíblia nos diz no versículo 1 e no capítulo 3, é que Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro. E enquanto ele apacenta as ovelhas, Deus se revela em uma sarça para Moisés, fazendo a ele um convite, dando a ele uma missão, fazendo a ele uma promessa, dando a ele uma chamada vinda do céu. E o detalhe mais importante que eu gostaria de frisar aos irmãos no versículo 1, é que Deus se revela no momento em que Moisés está apacentando as ovelhas. Isso me faz lembrar de Davi, quando Deus manda Samuel na casa de Jessé. Passam-se os filhos de Jessé e Samuel olha para Jessé e diz: porventura acabaram-se os filhos? E Jessé diz: tem um que está no pasto cuidando das ovelhas. E Samuel diz: então manda chamá-lo, porque ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. Qual é a conexão e a junção entre Davi e Moisés? É que quando Deus escolhe, quando Deus chama, quando Deus se revela, os dois estão apacentando as ovelhas, um do sogro e um do pai, um no pasto e um no deserto. E qual é a verdade e o segredo que Deus quer nos mostrar nesta lição? A primeira verdade que Deus quer tratar no nosso coração essa noite é que Deus não se revela para gente desocupada. Deus não se revela para gente desocupada. A Bíblia diz que enquanto ele apacentava, Deus se apresenta para ele. Ele está no deserto, no Horebe e no monte de Deus. A outra verdade, sendo muito direto e profético ao teu coração, porque eu creio que o Espírito Santo tem algo novo e especial para derramar ainda sobre nós neste culto, é que ele está no Horebe, o monte de Deus. Os irmãos concordam comigo que Moisés, estando no Horebe, o monte de Deus, o lugar onde Deus marca encontro, o lugar onde Deus se revela. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, ele se apresenta dentro de uma caverna para Elias, dizendo: Elias, o que fazes aqui? Então Horebe era lugar de encontro, Horebe era o lugar onde Deus se revelava. Então a igreja concorda comigo que Moisés estando no Horebe, o monte sendo de Deus, Moisés está no centro da vontade de Deus. Isso nos mostra que quem tem promessa de Deus não foge por muito tempo. Uma hora ele cai no centro da vontade de Deus, uma hora ele vai cair no Horebe. A Bíblia diz que enquanto ele está no deserto, Deus se revela na sarça, numa chama de fogo, de maneira teofânica, e isso chama a atenção de Moisés. Pasmem os irmãos, o que chama a atenção de Moisés não é a sarça que pega fogo, porque a sarça pegar fogo para Moisés no deserto não era novidade. O que é novidade para Moisés é que a sarça queima, mas não se consome. A sarça queima, mas não se desfaz. Dá um Google no seu celular ou vai em Israel, você vai ver que a sarça é muito frágil, se desfaz com facilidade. A pergunta é, se a sarça está pegando fogo e ela é frágil, por que ela não se desfaz? Simplesmente porque Deus estava no meio dela. E quando Deus
Deus está no meio, por mais frágil que seja, Ele dá sustentabilidade. Oh, glória a Jesus. Ele se revela na sarça. Moisés presta atenção em tudo que está acontecendo. Aí a Bíblia diz que ele se vira para ver o que acontecia. Esta expressão virar-se é uma mudança de rota, é uma mudança de direção. Deus se revela para Moisés na sarça, e a palavra de Deus é: Moisés, eu não desci para viver segundo a tua vontade. A partir de hoje você não anda mais do jeito que você quer. A partir de hoje você não vai ser mais assassino e fugitivo. A partir de hoje eu mudo a tua rota, muda a tua vida, muda a tua direção, eu mudo a tua história, porque encontro com Deus é mudança de vida, mudança de direção. O problema é que tem crente arrependido, crente convencido, mas não tem crente convertido, e conversão é mudança de rota. Então esta noite o Espírito toma minha boca pela palavra para te dizer: se até hoje você andou do teu jeito, pela tua vontade, pelo teu sonho, te prepara, porque hoje Deus desce, pega na tua mão e diz: eu vou mudar a tua rota e a tua vida. Deus se apresenta na sarça, e quando Moisés olha para ver, a Bíblia diz que ele se aproxima para tentar entender o que está acontecendo. Quando ele se aproxima para entender, Deus grita de dentro da sarça dizendo: Moisés. É Moisés olhando para a situação e tentando entender, e Deus chamando ele pelo nome. A pergunta é: por que Moisés está tentando entender e Deus está chamando ele pelo nome? É Deus dizendo: Moisés, você não entende, mas eu te conheço. Você está aqui ou você foi embora, irmão? Moisés, você não está entendendo nada, mas eu desci para te chamar pelo nome, para mostrar que eu tenho controle e eu conheço você. Deus chama Moisés pelo nome. Quando Moisés se aproxima para entender, a Bíblia diz que Deus olha para ele e diz: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Por que Deus manda Moisés tirar as sandálias dos pés? Isso daqui é a prova da graça, isso daqui é a prova do Evangelho. É Deus dizendo: Moisés, ô irmão, por que fogo é esse que queima a sandália, mas não queima o Moisés? Deus diz: vem para dentro, mas vem sem sandália, porque Evangelho, você vem como você está, mas você não fica como você está. Eu vou repetir: Evangelho e a graça te permite chegar como você está, mas não te deixa ficar como você está. Tem gente, pastor, que olha para a igreja e diz: eu não vou para a igreja porque eu fumo, não vou para a igreja porque eu bebo, então eu vou esperar isso passar para depois ir. Nunca vai vir, nunca vai vencer o vício, nunca vai conseguir sair da escravidão do pecado. Só que Deus nunca disse que você precisa mudar para chegar. É aqui que Ele te muda e é aqui que Ele te transforma. Pregador, me prova, vou te provar para você dar glória. A mulher do fluxo de sangue disse: eu vou e vou tocar, porque se eu tocar eu vou ser curada. Alguém está dizendo: você é louca? Vai tocar nele e vai deixar Jesus sujo, vai deixar Jesus imundo. Só que mal sabia a multidão que quando a mulher tocasse em Jesus, não é ele que ficava sujo, mas é ela que ficava limpa. Oh, glória a Jesus. Olha para esse crente e diga: a graça está aqui esta noite. Diga para ele, diga: Jesus já chegou aqui esta noite. Moisés, tire a sandália do teu... Eu estou sentindo Jesus aqui, irmão. Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar é terra santa. Por que Deus manda Moisés tirar a sandália? Olha para cá nos meus olhos. Deus manda Moisés tirar a sandália, porque sandália compra em shopping. Deus manda Moisés tirar a sandália, porque sandália você vai na loja e compra. E o que Deus está entregando para Moisés é algo do céu. E por que Deus manda ele tirar a sandália? Porque Deus nunca te dá algo do céu sem tirar algo da terra primeiro. Você está aqui? Não, você foi embora.
Deus nunca vai te dar algo do céu sem antes tirar algo da terra. Pregador, não estou acreditando, eu vou para a Bíblia. Deus olhou para Adão e disse: Adão, você está bom demais aí, né? Mas eu vou te dar um presente, vou te dar uma auxiliadora. A Bíblia diz que quando Adão dormiu, porque o nosso trabalho, quando Deus vai cumprir promessa e quando Deus vai cumprir propósito, o nosso trabalho é descansar. Quem faz é Ele, quem trabalha é Ele, quem molda é Ele. A Bíblia diz que enquanto Adão dormia, Deus tirou um pedaço e modelou algo e trouxe inteiro. Porque Deus nunca vai te dar algo do céu. Escuta isso, jovem. Deus nunca vai te dar algo do céu sem antes te tirar algo da terra. E tem coisa que se Deus não tira, a gente não abre mão. Porque vida com Deus não é sobre o que eu vou ganhar. Vida com Deus é sobre o que eu estou disposto a abrir mão para viver o que Ele tem para mim. Vou repetir: evangelho e ministério não é sobre o que eu posso ganhar. Porque tem gente que vem para o ministério por causa de dinheiro. Tem gente que vem para o ministério achando que vai andar de carro zero. Tem gente que vem para a igreja achando que vai ficar rico. Deus pode te abençoar e creia que Deus vai te abençoar. Mas evangelho não é sobre o que Ele vai te dar. Evangelho é sobre o que você pode abrir mão para viver uma vida em santidade na presença de Deus. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar é terra santa. A Bíblia diz que Deus olha para Moisés e diz: Moisés, eu ouvi o clamor do povo, eu vi a aflição do meu povo. Deus diz: vai para o Egito, porque eu vou libertar o povo. Eu vou descer com uma intervenção. Você crê que hoje à noite que Deus vai intervir na tua vida? Não, só 3 acreditou. Vou perguntar de novo. Você crê que hoje é noite de intervenção de Deus na tua história? Levante as mãos assim o mais alto que você pode. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei como você chegou aqui, mas o Espírito toma minha boca para dizer para alguém: se você não pode resolver, já foi dito aqui, o Deus do impossível acabou de se apresentar para dizer: eu vou entrar na tua guerra, vou entrar na tua casa, vou mudar tua história, vou mudar tua chamada, vou restaurar teu casamento. Hoje é noite de intervenção de Deus na tua vida, diz o Senhor. Eu ouvi o clamor do povo. E quem é este povo? Capítulo de número 1 do Êxodo, a Bíblia diz que existe um povo conhecido como hebreu ou israelita. A Bíblia diz que esse povo chega no Egito debaixo de uma promessa e de uma aliança. E a Bíblia diz que esse povo cresce. Eles chegaram com 70, mas o povo cresce tanto que assusta. E todo crescimento assusta. Todo crescimento muitas das vezes não é bem visto. Tem gente que acha que está crescendo e vai ser abraçado. Tem gente que acha que está crescendo e vai viver uma vida tranquila. Mas o crescimento causa inveja, o crescimento causa perseguição, o crescimento causa crise. A Bíblia diz que o povo chega com 70 e começa a crescer, começa a se multiplicar. Cresce tanto que Faraó olha e, com medo do povo se juntar com alguma nação inimiga, ele diz: vamos baixar um decreto, vamos baixar uma crise, vamos fazer alguma coisa para esse povo parar de crescer, porque eles estão crescendo tanto e ficando tão poderoso que vão se juntar com alguma cidade, algum país, alguma nação inimiga e vão vir contra o Egito. A Bíblia diz que agora o rei Faraó baixa o decreto da escravidão. O povo agora vai amassar barro para construir cidade Ramsés. Ele aumenta o tributo, aumenta a carga horária, e a Bíblia diz que o povo cresce. O versículo de número 12, o povo está amassando barro debaixo da escravidão, mas o versículo 12, a Bíblia diz que quanto mais oprimidos, mais eles cresciam, e quanto mais afligidos, mais eles se multiplicavam. Vou dizer de novo, porque a Bíblia não é coisa da minha cabeça. Versículo 12: quanto mais oprimidos, mais eles cresciam, e quanto mais afligidos, mais eles se multiplicavam. Pregador, porque o povo está sendo oprimido, mas está crescendo, porque o povo está debaixo da escravidão, mas está crescendo, porque Faraó conhecia o povo que crescia, mas não conhecia o Deus que fazia o povo crescer. Vou dizer de novo: Faraó conhecia o povo que crescia, mas não conhecia o Deus que fazia o povo crescer. Levante as mãos, você que crê em palavra profética. Eu vim
debaixo da autoridade da palavra dizer ao teu coração: não te preocupa se a crise chegou, não te preocupa se a porta fechou, não te preocupa se a situação está fora do teu controle, parece que as coisas estão de ponta cabeça, mas Deus me trouxe em Serranópolis esta noite para dizer: podem te bater, te perseguir, pode a porta fechar, mas você vai continuar crescendo, 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 vai crescer onde ninguém cresce, vai dar certo onde ninguém deu certo. Eu estou pregando para a jovem pastora que entrou aqui dizendo: como é que eu vou prosperar nessa cidade, como é que eu vou crescer nessa cidade, como é que vai dar certo aqui? E Deus está dizendo: eu te faço crescer onde ninguém cresce, porque não é a cidade, é a promessa que está na tua cabeça, não é o lugar, mas é o propósito de Deus na tua vida. O povo cresce tanto que assusta. E eu imagino agora, me permita conjecturar, cabeça de pregador vai um pouco longe. Eu fico imaginando o faraó convocando uma reunião na Suprema Corte. Chama todo mundo no palácio, vamos fazer um relatório do que está acontecendo no Egito. O faraó olha para o secretário e diz: diga para mim, como é que está a taxa de crescimento dos hebreus? O secretário olha para o faraó e diz: ô faraó, você tem certeza que quer ouvir? Quero. Qual é a taxa? Pois é, a taxa é que o hebreu tinha o pai, a mãe e o filho. E agora tem o pai, a mãe, o filho, um irmão, e a hebreia está buchidinha de novo. Como é que... tá difícil, rei. O povo não para de crescer. Cadê os empresários? Chama os empresários. Pois é, faraó, a gente está tudo abrindo falência. Por quê? Porque o Senhor baixou o decreto da escravidão, o povo está trabalhando, se matando, o povo está cansado, o povo está amassando barro, o Senhor dobrou o tributo, dobrou o imposto, dobrou a carga horária, a gente achou que um monte de gente ia se endividar, ia se matar, e a gente foi tudo trabalhar com caixão, e agora tem um monte de caixão estocado, e o povo cresce, 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 cresce. Como é que faz? Chama as parteiras. Aí a Bíblia diz que Faraó manda chamar as parteiras. Quando elas chegam, Faraó olha para as parteiras e diz: mulheres, quando vocês forem ajudar o parto das hebreias, observa bem se o bebê que nascer é menino. Se for menino, mata. Se for menina, deixa viver. Se for menino, hebreu, mata. Menina, deixa viver. Olhe para cá e redobre a sua atenção, porque isso é muito sério. Socialmente falando, isso aqui é totalmente preconceituoso. Espiritualmente, totalmente maligno. É por isso que eu digo que o diabo não é poderoso, o diabo é estratégico. O diabo não é poderoso, o diabo é estrategista. Como é a estratégia de Satanás? Mata todos os meninos hebreus e deixa toda menina hebreia crescer e viver. Qual é o problema? O problema é que o povo cresce, 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 cresce e não para de crescer. Aí Faraó, possuído pelo cão, olhou e disse: já que esse povo não para de crescer e eles têm promessa de entrar numa terra, o Deus da terra não aceita o povo dividido. Então eu vou atrapalhar o crescimento misturando o povo para o povo parar de crescer. Por que o diabo não quer que você cresça no conhecimento e na graça? Porque sem conhecimento e sem graça ele mistura a identidade, você se perde e começa a viver misturado. E qual é o problema da igreja, da geração, do povo de Deus misturado? Olhe para cá. 1 Timóteo capítulo 1, verso 17, o texto diz: ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível e único. Diga comigo: Deus é único. Não, mas diga forte, diga: Deus é único. O salmista, no Salmo de número 23, ele diz assim no versículo 1: o Senhor é o meu pastor. A palavra meu na gramática é um pronome possessivo. Quando eu digo que é meu, eu estou dizendo que pertence a mim. Só que se eu digo que ele é meu pastor e pertence a mim, eu entendo que eu sou ovelha. Se eu sou ovelha, mais do que ele pertence a mim, sou eu que pertenço a ele. Então, se eu pertenço a ele e sou ovelha, e esse Deus a qual eu pertenço é um Deus único, ele não aceita que no meu peito tenha dois senhores. Ele não aceita me ter dividido e misturado sem identidade, porque a ideia de Satanás não é te tirar da igreja, é te misturar aqui dentro.
A ideia de Satanás não é te arrancar daqui, porque se ele te arranca daqui, o presbítero Douglas junto com o pastor Wesley vai juntar uma caravana e vai te buscar na escola, na rua, no beco, na viela, aonde você estiver ele vai. Então a ideia do diabo é: já que eu não consigo tirar da igreja, eu atrapalho o crescimento lá dentro. O povo está misturado. E qual é a ideia? Deixa os meninos mortos e as meninas deixa viva. Qual é o problema? Já pensou isso depois de 20 anos, irmão? Depois de 20 anos, a casa do hebreu vai ter a mãe e o pai e um bocado de mulher. Aí a menina hebreia ia olhar para o pai e ia dizer assim: ô pai, com todo respeito, mas eu vou casar com quem? Se todos os meninos hebreus estão mortos. Aí Faraó ia entrar no meio e ia dizer: calma, meninas hebreias, deixa eu apresentar para vocês os meninos egípcios. Aí imagina, casou menino egípcio e menina hebreia. A palavra pai no grego, quando Jesus ensina a oração, porque Jesus ele não só falava de oração, Jesus orava. Ele ora tanto que os discípulos olham para ele e dizem: mestre, ensina-nos a orar. Aí Jesus vai ensinar a orar e ele diz assim: ó, quando fores orar, oreis assim, Pai nosso. A palavra pai no grego é patere. Patere é muito mais que progenitor, aquele que dá semente. Patere é quando eu passo para a geração seguinte informações que só continham em mim. Quer um exemplo do patere? Lá na tua casa você parece um pouquinho com o papai e um pouquinho com a mamãe. Às vezes o olho é igual do pai, a covinha igual da mãe, o cabelo igual da mãe, o nariz igual do pai. Patere, um pouquinho do papai e um pouquinho da mamãe. Passar para a próxima geração informações que só tem em mim. É por isso que quando eu oro e digo pai, eu estou dizendo aquilo que só o Senhor faz, aquilo que só o Senhor tem, agora eu preciso. Só que imagina comigo, patere, intimidade, menino egípcio e menina hebreia, nasceu um pouquinho do papai e um pouquinho da mamãe. Está o menino andando na rua, Faraó apanha o menino e diz: menino, vem cá, quem é você? Eu sou fulano. Você é fulano? Sou. Quem é teu pai? Meu pai é fulano egípcio. E tua mãe? Minha mãe é ciclana hebreia. Peraí, teu pai é egípcio e tua mãe é hebreia? Isso. Meu pai é egípcio e minha mãe é hebreia. Peraí, se teu pai é egípcio e tua mãe é hebreia, você é o quê? É que eu sou uma raça meio misturada. Eu sou uma raça meio dividida. O propósito de Cristo na igreja é unidade. Aí o diabo entrou para dizer: vou dividir e acabar com tudo. Eu sou uma raça meio misturada. Como assim? É que depende do lugar que eu estou. Às vezes eu pareço com o papai, às vezes eu pareço com a mamãe. Como assim? Por exemplo, na escola o meu pastor não me vê. Então na escola eu sou do Egito, mas na igreja eu dou glória porque eu sou hebreu. Não, na rua da minha casa ninguém sabe que eu sou crente, então lá eu sou do Egito, mas passei na porta da igreja eu dou glória porque eu sou hebreu. Não, o meu Instagram não tem ninguém da igreja, então o meu Instagram é do Egito, eu posto até foto assim, ó. Mas o meu WhatsApp está cheio de crente, então no meu WhatsApp eu sou hebreu. É um pouco assim, às vezes eu sou do Egito, às vezes eu sou hebreu, às vezes eu dou glória, às vezes eu olho o TikTok, às vezes eu dou glória, mas às vezes eu canto música mundana, às vezes eu dou glória, às vezes eu falo palavrão, às vezes eu dou glória, mas às vezes eu me visto de qualquer jeito. É assim, um pouquinho hebreu e um pouquinho do Egito. E qual é o problema? O problema é que o jovem, ninguém deu glória, irmão. Estou brincando. O problema é que a gente vive uma geração que até o guarda-roupa do crente é dividido, do hebreu e do Egito. De sábado é do Egito, mas domingo põe o terno porque eu sou hebreu. Dá glória, senão eu vou achar que é com você. É a raça misturada. É o povo dividido. Aí Deus marcou 3 dias para alertar a igreja, dizendo: crescei na graça e no conhecimento, porque uma igreja estabelecida na palavra não é enganada por falsa ideologia, por falsa. Eu estou sentindo Jesus aqui, irmão. Deus me trouxe aqui para dizer: o diabo não vai dividir a igreja, o diabo não vai atrapalhar o crescimento. A igreja cresce, a igreja cresce, a igreja cresce.
Olha para esse crente, me ajuda a pregar, me ajuda, eu vou encerrar agora, me ajuda aí. Chacoalha esse vaso, essa irmã que está perto de você. Eu vou perguntar, eu estou com vontade de perguntar. Pergunta para ele aí, se é hebreu ou se é do Egito. Pergunta para ele, você está infiltrado ou você veio para dar glória mesmo? Ô glória, porque se tu é hebreu, te prepara, porque a unção do crescimento já está em Serranópolis. O céu te trouxe aqui para dizer, eu não te empresto, eu não te divido, eu te comprei com alto preço de sangue. A igreja é minha, diz o Senhor. Lembra só, Maracalanchúria. A Bíblia diz que Satanás por Faraó tentou misturar o povo, mas o texto diz que as parteiras temeram a Deus. Vou repetir, Faraó tentou atrapalhar, mas as parteiras temiam ao Senhor. Olha para esse crente que está perto de você, diga para ele, para de emoção. Diga para ele, para de medo. Diga para ele, peça a Deus discernimento e temor. Faraó não satisfeito, olha para as parteiras e diz, já que temeram a Deus, vamos tentar de outro jeito. Versículo 22 do capítulo 1. A Bíblia diz que ele disse, eu quero todos os soldados na vila dos hebreus. Caminhem na vila dos hebreus. Se ouvir choro de criança, mete o pé na porta, entra na casa. Se for menino, pega o menino e joga no Nilo. E se for menina, pode deixar viver. Se for menino, pega, coloca no Nilo. E se for menina, deixa viver. Qual é a ideia de Faraó? Vou jogar no Nilo, porque se não morrer afogado, vai ser comido pelos crocodilos. Se não morrer afogado, vai ser comido pelos crocodilos. Só que a ideia de Faraó é, vou jogar no Nilo para matar. Se não der um glória, eu vou aí. Capítulo 2 do Êxodo, a Bíblia diz que a Joquebede está enjoadinha. E de repente nasceu um menino que era formoso. Diga comigo, formoso. Diga comigo, identidade. Diga, a igreja que cresce no conhecimento e na graça tem identidade. A Bíblia diz que Joquebede está grávida, nasceu um menino, ela viu que era formoso e escondeu. Escondeu por 3 meses. Só que não podendo mais esconder, porque mesmo escondido ele estava crescendo, a Bíblia diz que ela pegou o menino, colocou no cesto e jogou o cesto aonde, irmão? No Nilo. Pastor, posso pensar, um pensamento meu, pastor Moisés, com toda licença. Eu imagino Deus no céu, olhando para Joquebede, dizendo assim, Joquebede, joga no Nilo. Joquebede, coloca no Nilo. Oh Deus, para que colocar no Nilo? Não, porque Faraó está achando que o Nilo vai ser sepultura de menino hebreu. Joga no Nilo, porque Faraó está achando que o Nilo é cemitério de hebreu. Mas mostra para ele que eu vou usar o Nilo para ser berço de livramento para o libertador do povo. Levante essa mão que eu senti graça. Uramacalaxandarábia. Deus te trouxe aqui para dizer, eu vou usar a estratégia do teu adversário para confundir o teu adversário. Eu vou conferir a calaxoremicalabraxandarábia. Abre a tua boca para dar glória, porque assim diz o Senhor, o teu adversário vai ficar confundido. Aonde ele achou que teria morte, Deus marcou o val de Jaboque para dizer, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida. Quem crê nesta palavra, pelo amor de Deus, abre a boca e faz o barulho que o diabo não gosta de ouvir. Joga no Nilo. Só que o versículo 1 é um detalhe que eu pulei, mas eu volto agora. A Bíblia diz que Joquebede, o marido, era da tribo de Levi. E que é a tribo de Levi? Separado para cuidar do sagrado. Quando Deus foi distribuir a herança, Deus disse, tem herança para todas, menos para a tribo de Levi. Porque eu vou ser a herança deles. Então, os levitas eram responsabilizados para cuidar do sagrado. Olha para cá, jovem. Tem coisa que você sonha e você nunca vai ter na tua vida.
Eu falo isso pro meu cunhado de 14 anos. Eu falo para ele: Israel, se você soubesse como é a vida quando você fazer 18 anos, você vai ver que às vezes não é como é. Porque a gente novo, a gente olha e diz: com 18 anos eu vou ter casa, carro, moto, vou estar casado e vou estar com 2 filhos. Só que quando chega com 18 anos, você não tem casa. Os irmãos sabem aí. Só que a tribo dos levitas era responsável pelo sagrado. Então tem coisa que você nunca vai ter. Tem o carro que você sonha que você nunca vai entrar dentro. Mas tem gente que tem o carro que você sonha que daria o carro para ter responsabilidade que Deus te deu. Irmão, eu entreguei a minha adolescência para Deus. Eu entreguei, renunciei tudo. Desde os 14 anos eu me dediquei à leitura. Porque pregador sem leitura não... Eu me dediquei a estudar. Antes de pregar eu já estudava. Comecei a estudar para depois pregar. Eu entreguei a minha adolescência para Deus. E talvez você me pergunte qual é o segredo. O segredo é entender que maior que tudo que o mundo pode te dar não te compara a glória e o propósito de Deus sobre a nossa vida. Se você me perguntar, você faria tudo de novo? Eu faria até mais, porque eu poderia ter me dedicado e me entregado muito mais. E porque eu não me arrependo, porque tem gente que tem dinheiro, tem posse, tem poder, mas daria tudo para tocar onde só eu posso tocar. Calabraço, tem gente que faria de tudo para ter o que Deus te deu. Ô irmão, eu estou pregando pra gente que você olha e tem isso, você diz, tem gente que tem tanta mais coisa que eu, tem gente que tem muito mais coisa que eu, e tem gente que olha pra você e diz, como você é feliz, como eu queria ter o que você tem, como eu queria dar glória como você dá, como eu queria ter esse sorriso. Isso é a presença do Espírito Santo de Deus. Isso o mundo não pode te oferecer. Eles são a pergunta é, por quê? Eles conseguem esconder o menino por 3 meses. Ô irmão, qual que é a linguagem do recém-nascido? Choro. Está com fome? Chora. Quer a mãe? Chora. E aí? Como é que esse menino não chorava, não? Eu creio que Deus pode deixar o menino sem chorar 3 meses. Só que Deus, ele faz o sobrenatural pelo natural. Já reparou? Deus sempre faz o sobrenatural do natural. É para alimentar a multidão? Cadê os 5 pães e os 2 peixes? É para ter azeite sem acabar? Pede as vasilhas emprestadas. Porque para fazer o sobrenatural eu vou usar o natural. Por que o menino consegue ficar escondido? Acendeu um glória agora, eu vou ir. Eu vou ficar até aqui, ó. Por que o menino está escondido por 3 meses? Será que esse menino não chorava? Eu imagino o soldado de Faraó na porta. Ele vai chorar agora. Vamos ver se tem choro na casa da Joquebede. E o menino não chora, só que a resposta está no versículo 1. Joquebede, o marido, era da tribo de Levi. Pregador, o menino chorava? Claro que chorava. É a linguagem do recém-nascido. E por que ele está escondido? Porque eu imagino, que quando o menino começava a chorar na sala, a Joquebede corria e dizia, gente, vamos cantar um hino. Porque se tem uma coisa que levita sabe fazer, é adorar Deus. Não, o menino está chorando, vamos cantar, vamos adorar a Deus, porque a nossa adoração vai cobrir o choro do menino. Glória a Deus. Lembra, chora, estou arrepiado da cabeça aos pés. A nossa adoração vai cobrir o choro. Segura a mão dessa irmã aí, segura na mão desse jovem, segura na mão desse obreiro aí, diga para ele, enquanto tiver adoração na tua boca, Faraó não vai tocar no projeto que Deus te deu. Enquanto tiver glória na tua boca, Faraó não vai tocar na promessa. Só quem veio adorar, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Só quem trouxe glória, abre a boca, abre a boca. Comece a dar glória, comece a adorar, comece a liberar uma palavra. A tua adoração está cobrindo choro, está cobrindo choro. Tá calebria, choremica, lá sube da calabra. Adoração cobre o choro. Quando ela coloca o menino no Nilo, a Bíblia diz que a irmã foi olhando de longe. Aí a Bíblia diz que as servas
da filha de Faraó, a princesa, estão na beira do Nilo. E ela está no meio se banhando. Aí a Bíblia diz que quem viu o cesto foi a filha de Faraó. A pergunta é, por que quem vê o cesto é a filha e não as escravas ou as servas que estavam na beira? Por que as donzelas não viram? Porque Deus não mostra projeto certo para a pessoa errada. A menina está de longe olhando, a irmã de Moisés. Quando a filha de Faraó pegou, ela abriu o cesto. Quando ela abriu, ela viu que o menino era formoso. Não, só meu sogro deu glória, eu vou ter que falar de novo. Quando ela abriu, Joquebede escondeu por quê, irmão? Era formoso. Depois de 3 meses colocou no Nilo. Quando a princesa abriu, ela viu que era. Então a crise e o anonimato por 3 meses não arrancou a identidade dele. Aí, há um detalhe aqui muito importante, pastora, porque ele era formoso e ela viu que ele chorava. Aí eu vou perguntar, os irmãos me respondam: alguém aqui já viu morto chorar? Não. Se eu ver, eu não sei se eu desmaio ou se eu corro. Só que ela viu que ele era formoso e ela viu que ele chorava. Então 2 coisas: primeiro, não perdeu a identidade. Segundo, está vivo. Alguém está olhando e está dizendo: agora ele morre no cesto e no Nilo, mas quando abriu está chorando. Está vivo, está vivo. Alguém achou que ia morrer, mas continua vivo. Alguém achou que ia fechar, mas continua vivo. Alguém achou que esse ano não ia dar certo, mas continua vivo. Olha o Moisés vivo, olha o Moisés vivo. Olha o Moisés vivo, olha o Moisés vivo. Olha para mim. Quando ela tirou o menino, pastor Moisés, a Bíblia diz que ela tentou amamentar, só que ela não conseguiu. Por isso a filha se aproximou. Porque jovem que está ligado no propósito, ele aproveita cada oportunidade. Quando ela viu que a mulher, a filha de Faraó, a princesa, não conseguiu amamentar, ela disse: quer que eu vou chamar uma mulher hebreia para amamentar o menino? Só que o detalhe aqui é importante. Eu vou perguntar, obreiros, por que a filha de Faraó não conseguiu amamentar o menino? Por que a princesa não conseguiu amamentar? Porque projeto de Deus não cresce com leite do Egito. Projeto de Deus não é alimentado com comida do Egito. Oh glória! Glória a Deus que você foi para o Val de Jaboque, crescer na graça e no conhecimento. Porque jovem cheio do Espírito não cresce no TikTok, no Instagram, na live do profeta, do Pix, no Facebook. Jovem de verdade cresce na EBD, no culto de ensino, no Eleparachandarábia. Cresce no conhecimento, não é leite do Egito. A Bíblia diz, aí quando ela chamou, eu preciso encerrar, quando ela chamou a mulher hebreia, ela trouxe a própria mãe do menino. Aí, não, calma, você vai dar o glória mais forte agora. Quando ela trouxe a mãe, a princesa olhou e disse assim: amamenta até ele crescer, e eu vou te dar um salário para você cuidar do seu próprio filho. Pastor, tem gente preocupada, pastora, com aquilo que saiu, mas Deus me trouxe para dizer: te prepara para o que Deus vai trazer a partir daquilo que foi embora. Tem gente preocupada porque a porta fechou, e Deus está dizendo: te prepara que uma maior vai se abrir. Te prepara porque tem surpresa e novidade de Deus. Quem acredita que Deus vai te surpreender, abre a boca e dá um grito de glória para Jesus. Ó, para cá, irmão. Ela vai correndo. Posso? Eu vou voltar, versículo 8. Posso chamar uma mulher hebreia para cuidar e amamentar o menino? Aí a princesa diz: vai. Aí o texto diz que a menina foi correndo avisar. Imagina ela chegando e dizendo: mãe, lembra do Moisés que a gente pôs no cesto? A gente achou que ia morrer, que nunca mais ia ver. Eu posso te dar uma notícia? Qual é? Ele está vivo. Pastor, isso daqui me lembra outra cena. As Maria chegou, olhou dentro do túmulo, viu a pedra removida e um anjo vestido de branco. Porque procura dentre os mortos aquele que está vivo. Aí o anjo olhou e disse assim: ó, vai e anuncia para os discípulos. Aí lá vai Maria. Parece a mesma cena? Ela chegou para os discípulos e disse: gente, o Jesus da sexta
do cravo no pulso, nos pés, da coroa de espinho, da lança na costela. Vocês não vão acreditar. O que é Maria? Ele está vivo. Não, se não der um glória, eu vou aí agora. Pregador, você foi longe demais. Qual é a junção, a conexão? Por isso que eu amo a Bíblia, pastor. Qual é a junção de Moisés com Jesus? Acendeu um glória agora, irmão do céu. A Miriam foi correndo, a irmã foi correndo, olhou e disse: ô mãe, o Moisés está vivo. E daí, Miriam? E daí que se Moisés está vivo, ele é o libertador do povo. Então se ele está vivo, a gente sai do Egito e entra na terra que Deus te prometeu. O Moisés é o libertador. Então se ele está vivo, a gente sai do Egito e entra na terra que Deus prometeu para o nosso pai Abraão. Pregador, ainda não entendi, eu vou te traduzir. Maria foi correndo e disse para os discípulos: gente, o Jesus da sexta-feira está vivo. E daí, Maria? E daí que esse Jesus é o Salvador. Se ele é o Salvador, a gente sai da terra e vai para Canaã celestial. Ela é para chorar, macalabraxa. Só quem vai subir para Canaã celestial, só quem vai subir para Canaã celestial. Abre a tua boca abre a boca e vaza. Abre a boca para dar glória. Só quem vai subir. Para que, Douglas? Crescer no conhecimento e da graça, porque tudo isso aqui é passageiro. Você passou 3 dias no Val de Jaboque, sem celular, sem Instagram, sem WhatsApp. Para quê? Para te preparar para Canaã celestial. Oh glória, oh glória, oh glória. Você tem que estudar, tem que se profissionalizar, tem que buscar porta. Deus vai te abençoar. Eu profetizo aqui, Douglas, pastor Wesley, eu profetizo com os olhos abertos. Deus vai levantar pregador, missionário. Deus vai levantar cantor e cantora. Eu vou melhorar. Deus vai levantar advogado cheio do Espírito, empresário cheio do Espírito. Deus vai te dar posse. Mas não se esqueça, este lugar não é o teu lugar. Nós vamos subir para Canaã celestial. Olha para alguém que está perto de você e diga para ele: eu preciso te ter lá. Diga para ele: eu preciso de você lá. Se coloque de pé em nome de Jesus. A Bíblia diz: e o mesmo Senhor descerá como voz de alarido. Ele vai parar nas regiões das nuvens. Os mortos se ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos arrebatados. Dá para colocar para mim na tela o projetor, Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Coloca para mim que eu vou ler com vocês, que isso aqui não é história de gibi, é Bíblia. Apocalipse capítulo 21, verso 1. Então vi um novo céu e uma nova terra. Vou ler de novo que eu acho que você não viu. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Versículo 4. E ouvi uma forte voz: ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento e nem dor, porquanto a antiga ordem estava encerrada. Coloca o versículo 3. Eu ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará, e serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Pega na mão desse vaso aí, pega na mão dele e na mão dela, segure a mão dele e diga: a gente vai nessa caravana. Diga para ele, diga: a gente vai nessa caravana. Diga para ele: te prepara, limpa as tuas vestes, que já já a trombeta toca. Oxalá se fosse agora, mas a igreja segue crescendo e dizendo: Maranata, a hora vem, Maranata, a hora vem, Maranata, a hora vem, Maranata, a hora vem. Só quem acredita nesta palavra, um minuto de glória a Deus, só quem vai subir para o céu.
Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Abre a boca, só você que vai subir. Deus vai renovar você, irmã. Deus vai te renovar, jovem. Deus vai te dar poder, obreiro. Você não vai desistir no meio do caminho. Tem um céu de glória te esperando.